Estados Unidos estão enviando mais navios de guerra e fuzileiros navais para o Oriente Médio. Donald Trump busca uma saída para furar o bloqueio do Irã sobre o Estreito de Hormuz e, em meio à pressão global sobre o preço dos combustíveis, decidiu, nesta sexta-feira, suspender por 30 dias sanções contra a venda de petróleo iraniano. A reportagem é de Mariana Jangiacomo, direto de Washington. Autoridades americanas confirmaram que Washington está enviando um grupo de 3 navios de guerra com 2.500 fuzileiros navais. Ainda não está claro quando estes militares chegam ao Oriente Médio, nem o que farão quando estiverem na região. A principal embarcação enviada pelos Estados Unidos é o USS Boxer. O navio pode operar como um mini porta-aviões e também tem capacidade de servir de base para lançar militares para uma incursão terrestre a partir do mar. Este não é o único navio de assalto anfíbio que os Estados Unidos estão deslocando para a região. Em 18 de março, o USS Tripoli trafegava em águas no Sudeste Asiático, próximo a Singapura. A embarcação deve chegar às águas do Oriente Médio na semana que vem. Os Estados Unidos estão mandando mais navios e militares para o Oriente Médio, enquanto Donald Trump cobra aliados por ajuda para desbloquear o Estreito de Hormuz. Nesta sexta-feira, Trump voltou a criticar países europeus que não concordaram com uma operação militar para desbloquear a região, apesar de dias atrás ter dito que os Estados Unidos não precisavam da ajuda de ninguém. Em publicação nas redes sociais, o presidente americano chamou os países membros da OTAN, a Organização do Tratado Atlântico Norte, de covardes. E disse que, sem os Estados Unidos, a aliança é um tigre de papel. Ainda nesta sexta, o Reino Unido autorizou que os Estados Unidos utilizem bases militares britânicas para realizar operações contra instalações militares iranianas que estiverem promovendo ataques a navios em Hormuz. O ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi, reagiu dizendo que a decisão do Reino Unido coloca vidas britânicas em perigo e que o Irã atuará em autodefesa contra qualquer ataque. Leonardo, Estados Unidos e Israel, nessa semana, entrando nessa guerra econômica do Irã. Ontem teve o bombardeio da ilha de Karg, né, onde 90% do petróleo iraniano é refinado, passam ali pelos navios iranianos. Hoje, essa decisão da sanção. Então, claramente, o que era uma guerra estritamente bélica começa a ter uma reação econômica também, de uma guerra econômica, né? Estados Unidos e Israel entrando nesse jogo do Irã. Isso pode funcionar, Leonardo? Olha, cara, na minha avaliação, nós estamos vivendo aí um momento de grave crise internacional, como estamos percebendo. Decisão dos Estados Unidos de enviar o grupo de assalto anfíbio do USS Tripoli. O Tripoli deve estar chegando com esses 2.400 fuzileiros navais na próxima segunda-feira, terça-feira, ali na região. Uma das possibilidades é que esses fuzileiros navais sejam empregados para tomar a ilha de Karg, como você mesmo falou, responsável aí por 90% do processamento do petróleo iraniano, e aí o Trump negociaria, digamos assim, uma rendição, algo desse tipo com o Irã. Acontece que o Irã sabe sobre essa possibilidade. Eu não acredito que esses navios anfíbios entrem dentro do Golfo Pérsico, seria muito arriscado. E de fora do Golfo Pérsico até a ilha de Karg, em linha reta, para vocês terem uma ideia, nós estamos falando de 1.000 quilômetros. Então não é uma coisa fácil de fazer, não é que nem aconteceu na Venezuela. Talvez os Estados Unidos possam fazer isso em termos de emprego de forças especiais. E só respondendo a pergunta em relação ao vídeo que foi enviado anteriormente, lá de Washington, esse grupo de assalto anfíbio do USS Boxer, que saiu de San Diego, no oeste ali dos Estados Unidos, ele ainda vai demorar uns 30 dias para chegar na região. Ainda tem muita água ali para chegar. A situação realmente muito crítica. E o que me impressiona, eu vi a entrevista do professor Davi Zilberstein antes, é o Brasil ainda não ter convocado, estabelecido um gabinete de crise, que seria uma medida importante nesse momento para coordenar os vários problemas que nós estamos tendo e vamos ter, não apenas de combustível, todo mundo fala de combustível, mas nós não podemos esquecer dos impactos em relação a preço de fertilizantes, que vai, fatalmente, tem grande potencial de afetar o nosso agronegócio, e eu não estou vendo muita gente falar sobre isso. O gabinete de crise, centrado no GSI, com apoio da ABIN, com apoio das Forças Armadas, dos ministérios envolvidos, me parece uma boa solução
para o Brasil nesse momento aí de grave crise internacional, como eu falei. Ô, Rodrigo, o Irã consegue esse contra-ataque de guerra econômica dos Estados Unidos, né? A estratégia americana tem sido a decapitação no começo, né? De Israel também. Essa semana decapitaram, né? Mataram o Ali Larijani, né? Que era talvez o mais poderoso ali do Irã, das principais autoridades. Mas começa a ter um olhar um pouco para a guerra econômica. O Irã consegue resistir também a um possível colapso econômico que claramente Estados Unidos e Israel estão tentando imprimir nesse momento? Olha, pelo que a gente tem visto desde o dia 28, o Irã deixou claro a sua estratégia, que era exatamente provocar essa crise econômica. Já falei em algumas entrevistas que o Irã ele não tem capacidade militar para competir com as forças dos Estados Unidos e de Israel. Mas o Irã ele pensou muito bem estrategicamente que essa era a sua única saída. Então, desde o início do conflito, o Irã, como ele já tinha feito em 2025, ele ameaçou bloquear o Estreito de Hormuz e, obviamente, o que ele tem feito desde o início já, né, ele já tem uma certa vitória nesse sentido, porque a crise que ele queria provocar, ele já começou a provocar desde o início. A questão é que o ataque militar, tanto dos Estados, o ataque coordenado militar dos Estados Unidos e de Israel, que conseguiu, obviamente, destruir, neutralizar uma série de lideranças, inclusive o líder supremo do regime, o Ali Khamenei, não foi suficiente para derrubar o regime. E quem entrou no poder foi o filho do Ali Khamenei, o Mustafa Khamenei, que está seguindo a mesma cartilha e talvez de forma até mais, com mais afinco. Ou seja, o Irã ele começou concentrado no Estreito de Hormuz e depois, obviamente, ele, né, fazia ataques a bases americanas e começou a avançar para ataques em instalações de energia. Ou seja, o Irã ele foi se tornando o protagonista nessa guerra econômica. O fato é que o Irã estava preparado para isso e Estados Unidos e Israel não estavam. Ontem, por exemplo, ou melhor, anteontem, Israel fez um ataque que, segundo a declaração do Trump, não foi apoiada, esse ataque não foi apoiado pelos Estados Unidos, que foi o ataque, né, à maior reserva de gás natural do mundo, que é South Pars, no Irã. A gente está falando muito aqui das Ilhas Harag, tudo bem, que é, né, um local estratégico de exportação de petróleo muito grande, mas também tem South Pars, que é uma região poderosíssima do gás natural iraniano. O Irã ele tem a segunda maior reserva de gás natural do mundo. E esse ataque israelense não foi apoiado, segundo os discursos do Trump, pelos Estados Unidos e aumentou a crise, né, muito maior. Agora, a gente não sabe, né, com essa suspensão das sanções, né, que impacto isso vai ter. Agora, os Estados Unidos tiveram que voltar atrás e suspender as sanções com os navios que estão carregados com petróleo iraniano, ou seja, é alguma coisa que de uma certa forma favorece o Irã. Mas até o momento, o Irã tem se mostrado mais habilidoso, pelo menos nessa parte da crise, de provocação da crise econômica, que foi a estratégia planejada desde o início. Ô, Leonardo, eu queria sua leitura, nosso tempo está acabando, para tentar ler os passos ali dos Estados Unidos, né? A gente viu na reportagem envio de 3.000 fuzileiros navais, você já colocou aí que deve chegar ali para terça, quarta-feira. Agora, por outro lado, o Trump hoje diz que pode reduzir os esforços militares. É uma tática para despistar o adversário? Qual que seria o plano ali americano agora, de agora para os próximos dias? Não descarta essa possibilidade não, Caio. Como eu falei com você, o grupo de assalto anfíbio do USS Tripoli deve estar chegando na semana que vem, com cerca de 2.500 fuzileiros navais, mas contra a ilha de Karg, 90% ali do petróleo iraniano processado, que seria um excelente, digamos assim, um alvo interessante, né, para os Estados Unidos tomar e barganhar com o Irã, forçando o Irã a se render. Eu acredito que os Estados Unidos possam sim estar planejando
uma operação de forças especiais, não esses 2.500 fuzileiros navais. Outros elementos que estão em outras posições ali no Oriente Médio para tomar a ilha de Karg e forçar o Irã a se render ou aceitar um cessar-fogo. Na verdade, nós sabemos que o que o presidente Trump fala, muitas das vezes, é até mesmo para despistar ou para, digamos assim, a opinião pública achar que realmente está próximo de um acordo de paz ou alguma coisa nesse sentido. Outro ponto importante, Caio, é que nós não podemos esquecer dos prazos que o Trump tem pela frente, né? Ele já adiou a reunião com Xi Jinping, algo que eu achei impressionante. A reunião estava marcada agora para 31 de março, lá em Pequim, ele já adiou para maio. Nós temos Copa do Mundo nos Estados Unidos em junho, tem eleições em novembro. O Trump ele tem que arrumar uma forma de terminar essa guerra o quanto antes, nas próximas semanas, para a opinião pública dos Estados Unidos, pressionada com inflação maior, pressionada com aumento de preços de combustíveis, etc., a popularidade dele ser afetada e isso vir a afetar efetivamente na questão aí das eleições e possibilidade aí de Senado e Câmara de Deputados lá em novembro ser muito ruim para o Partido Republicano.